sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, novamente chegamos aos vossos lares através deste canal, através de mais um culto de adoração ao nosso Deus. E hoje, de uma forma especial, quando aqui nós queremos celebrar a vida de Cristo, a sua ressurreição e a sua ressurreição que serve para nós também de certeza, de vida eterna, porque se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Na manhã da ressurreição, os anjos anunciaram: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E Jesus disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus amados, queremos então, neste momento, adorar ao nosso Deus. Nós queremos agora também ouvirmos um canto de louvor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu o resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, Deus Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir.
Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Meus amados, ao iniciarmos o nosso culto, é costume de podermos invocar a presença do nosso Deus junto de nós. E o fazemos neste momento. Senhor, acreditamos que Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Cristo vive, por isso nós também viveremos. Aleluia! A sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Cristo é a nossa vida. Aleluia! Que a tua paz seja com cada um de nós. E agora, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, iniciamos este culto de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias cometemos os mais diversos erros contra o nosso semelhante, contra Deus. E ao permanecer no erro, ao permanecer no pecado, nós nos afastamos da graça, da misericórdia de Deus. E precisamos do seu perdão. Por acreditarmos que aquilo que Cristo fez por nós na cruz foi o suficiente para a nossa salvação. Diariamente nos arrependemos de todos os nossos pecados. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a juntos agora elevarmos os nossos corações ao alto e buscarmos confessar a Deus os nossos pecados e dele receber o seu perdão. Senhor, somos um povo que não te honra. Causamos mágoa e aflição uns aos outros. Tornamos difícil a convivência com o próximo, muitas vezes por coisas insignificantes. Esquecemos do amor que ordenaste praticar. Ficamos com ódio quando deveríamos ter paciência. Tivemos medo quando sabíamos que, confiando na tua gloriosa ressurreição, seríamos sempre vitoriosos. Fomos ingratos e reclamamos de tudo que nos deste. Fomos infiéis na vida de oração, no estudo da palavra e na prática do testemunho do Evangelho ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, pelo sangue de Jesus. Nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós e renova-nos com o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz a Escritura Sagrada: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Portanto, se vocês estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, se confiam unicamente no sacrifício de Cristo para o seu perdão e estão dispostos a corrigir as suas vidas pelo auxílio de Deus Espírito Santo, segundo a ordem do nosso Senhor e Salvador, eu anuncio a vocês a sua reconciliação, o perdão e a paz com Deus, dizendo a todos: estão perdoados todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste momento também ouvir mais um canto de louvor ao nosso Deus.
Cristo já ressuscitou, e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou, e a vitória conquistou. A dor e a mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive, prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter, e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. A nossa leitura bíblica do Salmo para o culto de hoje, culto festivo de Páscoa, é o Salmo 16, onde lemos assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre na minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Estas são as palavras do Salmo para o culto de hoje. Queridos irmãos e irmãs, a leitura bíblica do Santo Evangelho indicado para este culto festivo da Páscoa, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 8. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura, Marcos 16, 1 a 8, onde lemos a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Até aqui a leitura do Santo Evangelho.
Meus amados, nós queremos agora confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para ouvir a palavra do nosso bondoso Deus, nós queremos novamente ouvir mais um canto de louvor ao nosso Senhor. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu ele subiu. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Meu Jesus o levou, sobre a cruz expiou. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso bondoso Deus, o amor de Jesus Cristo, o Rei que vive, pois ressuscitou, e a ação do Espírito Santo nos acompanhe neste momento, quando queremos refletir nas palavras do Santo Evangelho que há pouco ouvimos. Um texto muito bonito e que de fato nos traz cada vez mais a esperança do túmulo vazio, da cruz vazia, porque não temos um cadáver, não temos um corpo, mas temos um Cristo vivo, e Ele está mais vivo do que nunca, no meu e no seu coração, em nosso meio. Que assim possamos juntos caminhar ao lado de Jesus, pela ação do Espírito Santo nessas palavras. Amém. Tem uma história muito bonita que conta que certa vez, um homem que tinha uma frase muito bonita, ele dizia assim para o seu filho com muito amor e ternura: filho, nunca se esqueça de uma coisa, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Certo dia, um terremoto destruiu grande parte das construções da cidade onde essa família vivia, onde aquele homem morava com sua família. Muitas pessoas foram mortas e outras soterradas. Justamente na hora do terremoto, aquele homem estava numa estrada. Ele ficou sabendo então, claro, muito preocupado. Ele então foi em busca da sua família, correu logo para a sua casa. Encontrou a sua esposa muito nervosa, pois o filho de 12 anos, o seu amado filho, ainda estava na escola. Deixou a esposa amparada pelos vizinhos e logo foi correndo lá. Ao chegar, o desespero tomou conta daquele homem. A escola havia sido destruída pelo terremoto e vários estudantes, incluindo o seu filho, estavam entre os escombros. Aquele pai, chorando desesperado, colocou as mãos na cabeça e logo começou a lembrar da promessa que havia feito o seu filho.
haja o que houver, eu sempre estarei com você. Aquele pai, estimados irmãos, parou em frente ao que deveria ser a sala de aula do seu filho. Nada, nem ao menos um pedaço de qualquer coisa que lembrasse ser uma sala de aula. Havia apenas um monte de material destruído. Olhando ao redor, ele só encontrava destruição, desespero e caos. Porém, a todo instante, vinha à sua mente a promessa do seu filho estar sempre junto diante dele. De repente, aquele homem no meio dos escombros, parecendo ter um acesso de fúria, começou a tirar os pedaços de paredes e de pedras, na esperança de ouvir algum grito de socorro. Nisso, outros pais foram se aproximando, também estavam sofrendo, mas já tinham se conformado. Eles diziam para aquele pai: saia daí, vá para casa, não adianta mais, ninguém sobreviveu. Mas aquele homem, ele não se conformava, e aí ele implorava, socorro, me ajudem, preciso encontrar o meu filho, por favor, vamos encontrar outras crianças. Ninguém o ouvia, todos se afastavam. Depois vieram os bombeiros que também tentaram tirá-lo de cima dos escombros, onde ficava a sala de aula. Ao invés de desistir, o homem continuava implorando por ajuda. Por favor, me ajudem, preciso salvar o meu filho. Eu prometi que nunca o abandonaria, que estaria sempre ao seu lado, especialmente quando ele mais precisasse. Por favor, me ajudem. Imaginem, meus irmãos, o clamor e o desespero daqueles pais e familiares. Mas os bombeiros decidiram se afastar porque afinal tinham muito trabalho em outras localidades. O tempo passou, mas aquele homem continuava cavando com ainda as forças que restava, tentando tirar algumas pedras, o que ele encontrava pela frente, vários escombros, gritando o nome do seu filho. De repente, ao retirar uma grande pedra, ele ouviu algo, parecia uma voz, um grito abafado. Seu coração bateu mais forte. Ele continuou cavando mais e mais depressa, chamando pelo filho. E o filho escutou: papai, papai, eu estou aqui. A alegria tomou conta daquele homem que rapidamente retirava mais e mais pedras, já aliviado por saber que o seu filho estava vivo. E ele gritou, muito alegre: graças a Deus, meu filho está vivo, obrigado, meu Deus. E continuou cavando, enquanto mantinha contato com seu filho, ainda debaixo dos escombros. Filho, você está bem? O menino, com voz bastante abafada, respondeu: estou sim, papai, mas eu estou com sede, com fome. Mais força e pressa tinha aquele pai de cavar e ver logo seu filho a salvo. E como ouviu mais vozes, ele perguntou: tem mais alguém com você aí, filho? O menino, cansado, mas aliviado, então respondeu: tem sim, pai. Outros alunos estão aqui comigo. Eles estavam com medo de ninguém nos achar, mas eu falei para ficarem tranquilos, porque você, pai, iria nos achar. Eu tinha certeza e repeti o tempo todo para acalmar eles: haja o que houver, o meu pai sempre vai estar comigo. Ao terminar aquela frase, o menino já pôde ver uma luz através de um grande buraco e em seguida o rosto do pai, que estava muito ansioso para abraçá-lo, e disse: vamos, filho, saia logo daí. Mas, para a surpresa do seu pai, o filho disse: não, pai, primeiro os meus amigos. Eu sei que haja o que houver, o Senhor estará sempre me esperando.
Amados irmãos e irmãs, uma história linda, uma história que nos motiva a olhar para a esperança de um Pai e especialmente o amor de um Deus que se fez homem e viveu e conviveu conosco. Um Deus que veio em humildade e entregou o que era mais importante para Ele, o seu próprio Filho, que morreu por mim e por todo aquele que nele crê e hoje vive. A leitura que nós há pouco acabamos de ouvir do Santo Evangelho nos mostra um momento muito importante também que impactou a vida daquelas mulheres naquela manhã. Imaginem, as mulheres tinham um grande objetivo: ir ao sepulcro para de fato preparar o corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus. Mas elas foram com uma grande dúvida, como o Evangelho também diz: quem poderá remover aquela grande pedra que está lá? Imaginem, uma grande pedra na entrada do túmulo. Elas não sabiam como iriam remover, pois elas precisavam entrar para embalsamar o corpo de Jesus. Segundo alguns estudiosos, aquela pedra, enorme pedra que fechava o túmulo, pesava entre 300 e 400 quilos, peso que certamente aquelas mulheres dificilmente conseguiriam remover. Por isso, o tamanho da preocupação delas. Mas ao chegarem àquele local, as mulheres viram que a pedra já estava removida e que ela tinha sido tirada da entrada antes delas chegarem. E assim como naquele domingo de Páscoa, a preocupação daquelas mulheres era com uma pedra, neste domingo de Páscoa também, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar a você para nós refletirmos sobre a pedra, várias pedras no nosso caminho. Ao respondermos essa pergunta, que pedra foi removida, com certeza diremos que a primeira pedra que foi removida foi a pedra do túmulo de Jesus. Mas qual a importância de Jesus ter saído do túmulo? O que isso significa para nós? Meu irmão, minha irmã, a pedra removida do túmulo de Jesus provou que realmente Ele é o Filho de Deus e que os seus ensinamentos e promessas são verdadeiros, corretos e que aconteceram. Realmente Ele é o Cristo. A pedra que foi removida comprovou que Ele venceu os seus inimigos e que de fato a morte, o poder do inferno, o diabo, o pecado que o homem colocou no mundo, quando caiu em tentação no jardim do Éden, tudo isso foi vencido pela vida, pela ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro já disse em outro momento também: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Outro inimigo vencido foi a morte, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas também Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54 e 55, que a morte foi destruída. A vitória é total. Por isso, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Agora a morte já não tem mais sobre nós esse poder. Ela não pode mais ferir-nos. E o pior e último inimigo a ser vencido foi o próprio Satanás, pois diz: por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vejam que esses três elementos, o pecado, a morte e Satanás, andam sempre juntos. E eles não são somente inimigos de Jesus, mas também são nossos inimigos, pois se eles de fato têm
essa vocação ou esse poder de ferir, de nos tentar, é porque estão a serviço de Satanás, a serviço do mal, que, como a palavra também diz, ruge como um leão devorador, querendo nos atacar a qualquer momento, querendo destruir as nossas vidas. Eles andam juntos e, infelizmente, por causa do pecado, estão também em nós. São a nossa pedra de tropeço, dominando e levando-nos para o mau caminho e para a perdição. No entanto, estamos falando sobre o domingo da Páscoa, e a Páscoa representa a vida, a Páscoa representa, de fato, a esperança que Jesus trouxe, porque se Ele vive, nós também viveremos. Essa é a garantia da ressurreição, a nossa salvação. Jesus, de fato, deixou o seu túmulo, a pedra foi removida. A sua ressurreição no domingo de Páscoa garante também a nossa salvação e garante a vitória sobre os seus inimigos, o pecado, a morte e o diabo. De fato, nossos inimigos também. Estimados irmãos, a vitória de Jesus também é a nossa vitória. A pedra do túmulo de Jesus foi removida para a nossa certeza, para a garantia da nossa salvação eterna, junto com todos os crentes deste mundo. Por isso, outra pedra removida neste domingo foi a pedra das nossas sepulturas. Esta pedra que foi tirada das nossas sepulturas garante também que todos os crentes ressuscitarão. Ela também garante a minha e a sua ressurreição. A ressurreição foi a prova de que pelo seu sofrimento e morte, Cristo realmente pagou todas as nossas culpas, a nossa dívida, a nossa iniquidade. Paulo diz em Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Por último, também foi removida a pedra de nossos corações, pedra que pesava sobre nós. Não tem como dizer que não, mas nossos corações estavam duros como pedras, devido ao pecado. Sequer ouvíamos o chamado de Deus para o arrependimento. Éramos espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus, devido à dureza dos nossos corações. Mas eles foram amolecidos, eles foram, de fato, afastando as incertezas. Jesus baniu as nossas dívidas com a sua ressurreição, acabando com o temor e o medo da morte que rondava todos os homens. Nesta Páscoa, mais uma vez queremos lembrar da preocupação daquelas mulheres com aquela grande pedra que foi colocada no sepulcro de Jesus. De certa forma, meu irmão e minha irmã, hoje nós também precisamos remover várias pedras do nosso caminho. Nós precisamos hoje sair dos escombros em que nós vivemos por causa do pecado, por causa da maldade, do egoísmo e da ingratidão humana. Meu irmão e minha irmã, lembra da história do início da mensagem, daquele filho que ficou lá soterrado, aguardando o resgate, porque ele confiava no seu pai com todas as suas forças e ainda pôde acalmar e consolar os seus amigos. Lembra daquela história? O filho que nunca deixou de acreditar no seu pai. Eu e você, todos aqueles também que creem e confiam nas promessas de Jesus, podemos também acreditar e confiar, mesmo que nós estejamos nos escombros, soterrados, com os problemas, com as dificuldades desta vida, com as tentações e pecados que nos sufocam diariamente. Não importa a sua situação, mas se nós confiarmos nesse único Salvador que doou a sua vida em resgate a nós e entregarmos a Ele também a nossa vida, podemos ter a certeza que
que Ele sempre virá para nos resgatar. Ele nunca vai desistir de mim e de você. Ele sempre virá ao nosso encontro e nós poderemos dizer como aquele pai da história também: haja o que houver, o meu Pai sempre estará comigo. A pedra das nossas sepulturas, da dureza dos nossos corações também foi removida. Deus em Cristo Jesus é o nosso Pai que diz: nunca se esqueça, haja o que houver, eu sempre estarei com vocês. Jesus Cristo ressuscitou e só Ele pode dar o maior presente do mundo, que é a vida eterna, para todos aqueles que creem nele em seu nome. Por isso, meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, especialmente neste tempo da pandemia, aonde todos nós estamos sendo provados, testados, estamos esgotados com tudo isso, mas reconhecemos que Deus sempre está no controle e Ele não permite que um fio de cabelo caia da minha cabeça sem a vontade dEle. Ele está no controle de toda essa situação. Haja o que houver, não permita que as pedras, que qualquer obstáculo da vida bloqueiem o caminho de Jesus. Confie nele, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e haja o que houver, Ele sempre estará contigo. É o que eu te desejo, uma feliz e abençoada Páscoa. O Cristo que ressuscitou e vive está mais perto do que nunca em nosso meio. Aí onde você está, nesse momento, com você, e quer sempre morar no seu coração, na sua mente, Ele quer estar com você, hoje e sempre. Uma feliz Páscoa, que Cristo possa sempre alegrar a sua vida, a sua família, e romper qualquer barreira, qualquer pedra e obstáculo que estiver interferindo o amor dEle com você. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, o acompanhe, hoje e sempre, em nome do nosso Salvador. Amém. Cantemos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após ouvir as doces palavras do nosso bondoso Deus, através da mensagem que nos foi proferida neste momento de culto, queremos agora também elevar os nossos corações ao alto, em louvor, em gratidão, conversando com o nosso Deus em oração. E após a oração geral, queremos também orar em conjunto a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Bendito Deus Todo-Poderoso, neste dia sagrado, lembramos a poderosa e gloriosa ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por Sua morte e ressurreição, somos declarados pecadores perdoados e herdeiros da ressurreição e da vida eterna. Nós Te bendizemos pela esperança da nossa própria ressurreição. Viemos a Ti como mendigos, sem nada para Te oferecer, mas Tu, sendo rico em misericórdia, nos acolhes e perdoas. Graças Te damos pelo alimento da Tua palavra que nós recebemos durante este culto. Obrigado por nos dares os meios da graça que nos fortalecem na fé, na unidade, no amor, poder do Espírito para servir ao mundo com o Teu Evangelho. Pai amado,
Nós aqui cantamos e oramos, e Tu nos escutas. Como é bom e confortador tudo isso, amado Deus. Mas também pensamos nos muitos que emudeceram por sofrimento e dificuldades, que já não cantam, mas gemem, não Te louvam, mas choram. Pensamos naqueles que não têm mais ânimo nem coragem para viver, nos solitários, nos doentes sem esperança e naqueles que pranteiam a perda de um ente querido. Sê clemente, Senhor, com cada um deles, fortalece-os em sua fé e conforta os seus corações. Ó Senhor, de acordo com a Tua abundante graça, nos colocaste numa nova vida através da ressurreição de Jesus. Transformaste a noite da dúvida e da amargura no dia da vida eterna, de alegria e contentamento. Trouxeste vida e imortalidade através da maravilhosa notícia de que Cristo está vivo. Por isso, ó Senhor, nós Te agradecemos. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Ajuda-nos a mostrar aos outros a Tua glória. Abençoa os nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Concede que muito mais pessoas possam se juntar a todos aqueles que cantam canções pela vitória de Cristo lá na cruz. Por causa da ressurreição de Jesus, tira de nós todo o medo da morte. Renova-nos no espírito daquele que é o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida. Dá paz às nossas almas e mantenha a ressurreição e a vida em cada um de nós. Isso te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos assim ao final de mais um culto de louvor e gratidão. E hoje, de uma forma toda especial, como nós podemos ouvir na palavra do nosso bondoso Deus, dia de lembrar a vida, a ressurreição, dia de podermos nos fortalecer ainda mais na certeza da nossa ressurreição e da vida eterna. Que Deus esteja em cada lar, abençoando a ti e a sua família. Acompanhe-nos através deste canal, não apenas neste culto, mas também nos próximos que ainda nós certamente iremos realizar, devido a esta situação que nós estamos vivendo hoje, do problema da pandemia do Covid-19. Que Deus abençoe a você e a sua família. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor. Ouvidos coros celestiais, dos anjos o louvor. Erguei vibrante voz de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-vos salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, da
das suas chagas o esplendor e a glória contemplai. Nem anjos lá do céu o podem compreender, que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem vai morrer. A Cristo coroai, a vida nos doou, que a fim de darmos salvação da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador. Ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração.